Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast. O apresentador, eu, Matheus Stenja, juntamente com minha parceira Rosimara Marafigo, estaremos entrevistando várias pessoas para trazer um conteúdo muito interessante para vocês, porque conteúdo de qualidade é nosso presente para vocês. Então, sentem, peguem um cafezinho e vamos para esse episódio muito especial, certo, Rose? É isso aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui conosco e nós vamos falar de um tema que a gente gosta bastante, né? Que é empreendedorismo. Então, hoje é da série aí Hora de Empreendedorismo, né? A gente já recebeu alguns convidados aqui, né, Matheus, falando sobre isso. E tem sido episódios assim que tem dado um retorno bacana, o pessoal curte bastante. Então a gente vai trazer mais convidados, né, nessa temática aí, até porque a gente se identifica também em relação a isso, né? Conosco hoje, então, o Thiago Mazui e Eduardo Broering, famosos Tite e Dudu aí. Sejam muito bem-vindos ao Hora de Podcast. Show, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite e eu espero que a gente possa bater papo aqui, que a gente já faz isso longe das câmeras, né? Que a gente possa fazer aqui, trocar essas experiências e que as pessoas possam assistir a gente e levar alguma coisa para a vida também. Bacana, digo mesmo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e bora lá, vamos bater papo. Perfeito, então. Pessoal, antes de começar o bate-papo aqui, queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, seguirem a gente ali no YouTube, no Spotify, porque é muito importante a sua presença aqui com a gente também. Caso vocês tenham alguma dúvida... No YouTube, desculpa te interromper, no YouTube é se inscrever, gente. É muito importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube e ativem lá o sininho também, que tem lá para vocês ficarem de olho nos novos episódios. Toda segunda-feira, meio-dia, entra um episódio novo lá no YouTube, no Spotify, a gente sempre avisa ali no Instagram também. Então, acho que se vocês puderem fazer essa gentileza de se inscreverem no canal. E se quiserem se inscrever nos outros também, você tá ali no Spotify, vai pro YouTube, se inscreve lá que a gente vai gostar bastante. Pode até mandar print pra gente ali que a gente vê no próprio Instagram e fala bastante com vocês. Isso mesmo. Certo, pessoal? Chegando no assunto de hoje, aqui eu já vi até que o Dudu tá com a camisa, né? Hub2Us é uma startup. O que é o Hub2Us, Dudu? O Hub2Us é hoje o negócio que eu e o Tite a gente tá desenvolvendo junto, né? É uma startup, a gente está ainda construindo e entendendo também, né, sobre como que a gente consegue escalar esse negócio, que é uma das premissas da startup. E a gente tem trabalhado nisso aí nos últimos 2 anos, né? Uma startup hoje focada em empreendedores e hubs de inovação e empreendedorismo. Legal. Por que eu puxei essa pergunta primeiro? Porque eu acho muito interessante o tema de empreendedorismo vinculado com startups, certo, Rose? Startup, pessoal, para vocês entenderem, é um negócio, é um modelo de negócios que é um negócio que tem uma solução que ela é escalável, repetível e que tenha uma pegada inovadora. Então é isso que seria startup em si. E aqui a gente já se conhece bastante tempo, certo, Tite? Certo, Dudu? Sério mesmo? Nossa, demais. A gente aqui é faixa já do associativismo, né? E a gente conhece os dois bastante tempo e a gente sabe da jornada dos dois. E essa jornada chegou até o Hub2Us, que é uma solução que eu acho incrível pelo fator da solução do problema em específico de vocês. Então, até você chegar aqui, eu vou pedir para vocês contar um pouco da jornada de vocês ali, como é que foi antes de vocês chegarem na Hub2Us, como é que foi ali toda a parte do associativismo, os negócios que vocês tiveram antes, as empreitadas que vocês tiveram na vida. Podem sentir a vontade para contar. Quem que começa? Já tá, Kate. Então vamos lá. Bom, eu tive o meu primeiro emprego, eu gosto de falar bastante isso, porque o pessoal vai entender um pouquinho do que eu busquei ao longo da minha carreira. Eu tive o meu primeiro emprego aos 18 anos, né? Meu pai não teve oportunidade de estudar, então ele queria que eu estudasse até o final e não trabalhasse, né? Eu queria trabalhar antes dos 18, ele disse, não, primeiro vai terminar a escola. E eu comecei a trabalhar com 18 anos na MGTech, né? Que é uma empresa, na época, a MGTech Informática, né? Hoje a MGTech... Até acho que mudou para assessoria de TI, e daí o pessoal vai... Já teve algumas evoluções no processo, mas resumindo, eu comecei a trabalhar lá em 2004, e durante toda essa minha jornada dentro da MGTech,
eu sempre fui evoluindo e pensando que eu era um pouquinho de dono daquela empresa, sabe? Sempre fui atuando como um funcionário que sentia que tinha um pedacinho daquele negócio. E aí, para resumir para vocês, no final de 2012, tanto eu quanto um outro colega de trabalho meu lá, que é o Adriano, né, e que é sócio ainda hoje da MGTech, a gente teve a oportunidade de comprar essa empresa. Então, eu sempre gosto de falar e às vezes levo em alguns cases, né, que o meu primeiro emprego acabou sendo também a minha primeira empresa. E isso tem suas vantagens e suas desvantagens, porque vocês entendem que a vantagem é claro que é muito legal pelo fato de eu doei muito tempo da minha vida ali para estar naquela empresa e tive a oportunidade de me tornar sócio dela. O contraponto era que eu nunca tinha vivido profissionalmente em outro lugar, eu não tinha outras vivências, outras visões, eu conhecia muito bem a empresa, e aí foi aí que eu entrei para o associativismo, inclusive, né? Esse foi o grande motivo de eu ter ido para Ser Jovem, porque depois de ter adquirido a empresa, eu precisava interagir com outros empreendedores, com outras pessoas, e aprender nesse processo como tocar esse negócio da melhor forma possível junto com o Adriano, sabe? E aí fiquei alguns anos ali trabalhando exclusivamente para a MGTech, até que eu saí, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, de como que eu entrei no Hub to Us. Show. Que legal. É bacana que a gente vai batendo o papo, né? Eu sou sócio do Tite já há 2 anos, a gente se conhece, sei lá, quase 10 anos, acho, já. E ele cada vez, né, vai contando, a gente vai percebendo alguns detalhes, assim, da trajetória que a gente não tinha percebido. Então, é legal esse bate-papo. Mas, assim, contando um pouquinho da minha jornada, antes de chegar até o Hub to Us, eu sempre sonhei em empreender. Então, desde criança, assim, eu já... Claro que não é aquele sonho, assim, que está concretizado, assim, aquela coisa... empreender, até porque a gente não sabe direito o que é isso quando a gente é criança. Mas eu já dava alguns direcionamentos, assim, para minha família de que eu gostava disso, assim, né? E aí, Sinais. Alguns Spoilers. sinais, né? Tem uns spoilers bem criança mesmo. E aí, quando... mais ou menos ali pelos 12 anos de idade, ali eu comecei a me identificar com computadores. E aí eu comecei a aprender a programar e tal, então comecei a fazer alguns sites e ali começou a sair os primeiros empreendimentos, mesmo que não fossem visando lucro, né? Eu não tinha noção disso na época, mas já começava ali a criar alguns pequenos negócios ali e tal, tinha a dificuldade também de trazer pessoas para os sites, esse tipo de coisa. Então, inclusive, o primeiro site que eu fiz foi um site de skate. Isso é curioso, né? Nossa, fiquei um tempo... Inclusive é uma paixão sua, né, Isso. Dudu? Falar pro pessoal que tá ouvindo aí, o skate é uma paixão, né? É o hobby que eu consegui não eliminar da minha vida, né? Porque às vezes a gente vai mudando, vai perdendo umas coisas e tal, e o skate sempre me acompanhou de alguma forma. Mesmo uma época que eu fiquei sem andar de skate, continuava acompanhando na TV e tudo mais. Hoje eu ando de skate de novo, então consegui voltar para tentar fingir que sou jovem. Mas, então, eu juntei as duas coisas. O aprendizado que eu estava tendo lá de programação com as coisas que eu gostava da época. Fiz site de skate, depois eu lembro que eu fiz um site... Esse vai dar vergonha de contar, mas eu fiz um site sobre The Sims. Aquele joguinho lá de montar as casinhas e tal, né? Sim. Na época lá, eu devia ter por aí uns 13, 14 anos lá. E aí foi indo. Depois a gente vai para a adolescência, daí o que vai fazer? Um site de cobertura de eventos, né? De festas, né? E aí esse já foi uma pegada diferente, porque daí eu já devia estar com uns 16 anos ali, já comecei a buscar patrocínio para sustentar o negócio e tal. E nessa jogada de encontrar patrocínio, eu acabei arrumando um emprego, que daí, buscando patrocínio, o cara gostou de mim lá e tal, e fiquei um tempo trabalhando como programador e depois gerente do setor de internet dessa empresa. E aí fiquei ali, só que paralelamente, como eu tinha começado a minha trajetória com site e tal, eu fui fazendo alguns sites de freela no meio do caminho ali, ganhando uns pila e tal, e fui hospedando os sites ali, montei um servidorzinho, ia colocando tudo lá e tal, e isso sempre foi me acompanhando, até quando chegou um momento que eu decidi, não, agora eu preciso focar se é isso que eu quero, se eu quero empreender mesmo, eu vou pegar esses clientes que eu tenho aqui, e vou montar uma empresa de verdade agora, né, para ganhar dinheiro, sair do emprego que eu estava,
para hospedar esses sites e ficar só focar nisso. E para quem me conhece, escuta eu contando essa história, acho que eu estou falando da Platon, né, que foi a última empresa que eu estava antes do Habituous, mas não foi uma empresa antes que depois, mais para frente, deu uns problemas, atrito com sociedade e tal, e que a gente acabou desfazendo a sociedade ali. E aí chegou depois, né, posteriormente, na Platon, onde eu fiquei a maior parte da minha trajetória como empreendedor até hoje, mais ou menos uns 9 anos ali. Era uma empresa mais tradicional também de hospedagem de sites e tal, parte de computação em nuvem, e tinha aquela vontade assim de, mas eu quero inovar, eu quero entender, até por estar envolvido ali no Orion e tal, eu quero entender como que é fazer uma startup do zero. E aí a gente conta depois aí como que eu e o Tite a gente se encontrou para realmente focar no Habituous. Né? Uhum. Muito legal que acho que um ponto em comum na história de vocês dois, e acredito que de muitos empreendedores, que eu até anotei aqui a palavra protagonismo, né? Os dois, de alguma forma, né? O Tite traz ali, não, eu já me sentia dono daquela empresa, ou seja, eu entregava diferente, eu fazia mais do que o que era pedido, digamos assim. Que hoje, né, em consultorias aí que a gente dá em empresa, a gente vê o desafio que é, muitas vezes, né? Você encontrar esse serzinho ali que se destaca um pouquinho e que entrega mais do que o que é esperado, né? E da mesma forma você, né, Dudu? Então, assim, sempre já mostrando ali um diferencial desde criança e tudo mais, esse protagonismo, essa vontade, né? Tanto que o primeiro contratante, o seu primeiro chefe, viu, opa, eu gostei desse menino aqui, ele é diferente. Vem pra cá, vem trabalhar comigo, né? Então, isso é muito legal, né? Essa palavra protagonismo, eu acho que é muito interessante, assim, até pra quem tá ouvindo, né? Você entregar diferente, você mostrar a tua identidade, né? O teu diferencial com autenticidade. Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer situação que você esteja, né? Independente se é no trabalho. Alguém sempre tá olhando, né? Um atendimento que você faz, a forma que você conversa com a pessoa, você vai ser lembrado por aquilo. Então, isso é legal a gente tomar essa consciência, né? E ter essa profundidade, assim. Tem gente que está empreendendo dentro da empresa de alguém e não sabe. Porque como o Dudu falou, né? Às vezes a gente não sabe o que é empreendedorismo de verdade, né? Então, às vezes, alguém está empreendendo, que era o meu caso. Eu estava empreendendo dentro de um negócio de alguém, né? Criando algumas coisas, tirando do papel, fazendo acontecer e tudo mais. E a gente quer continuar fazendo isso, né? E ganhando dinheiro com isso, ganhando clientes com isso, impactando pessoas com isso. Seria o intraempreendedorismo, né? Justo. Isso. Eu gosto de dizer muito que o empreendedor pode ser qualquer um, né? Que seja inquieto. Então, você está na zona de conforto, você não é empreendedor. Ou você não está sendo empreendedor naquele momento. Mas no momento que você começa a sair da tua zona de conforto, é quase impossível você não ser um empreendedor. Porque você quer inovar, você quer achar solução para as coisas, achar solução para os problemas. E muitas vezes eu vejo muito ali que o Dudu falou que começou com um site de skate, depois começou um site do The Sims. Cara, eu acho que é muito isso quando a pessoa está começando a perceber que ela quer fazer alguma coisa na área que ela gosta, quer achar uma solução e quer começar a empreender. Eu falo por mim mesmo. O meu primeiro negócio, assim, que eu tive um faturamento em si, foi vendendo conta de jogo também. Então, lá no início, eu vi que no Ragnarok, eu vi que tinha uma oportunidade de negócio que eu gostava de jogar e tinha gente que não gostava de fazer aquilo. Eu fui lá, comecei a fazer e vender. Então, era uma coisa que eu fiz porque eu achei também que era uma solução para um problema do momento. Então, eu acho que o empreendedorismo tem muito a ver com isso. Sair da zona de conforto e solucionar um problema em específico, certo? E já puxando essa minha fala, conta um pouquinho o que é a Habituous e o que ela soluciona para a gente. Boa. Habituous é uma comunidade de empreendedores, né? Nasceu com a essência justamente de... Como o Dudu e eu já tínhamos empreendido em outros negócios, a gente sabe que a jornada de empreender, de ter o seu próprio negócio, independente se ele é um negócio tradicional ou não, ela é desafiadora. E a gente sabia disso lá atrás e quando a gente se juntou, a gente ficou com esse propósito muito forte, com essa essência muito forte de ajudar outros empreendedores na jornada.
E aí, é claro, a gente foi descobrindo, né? Foi tentando colocar em palavras para deixar mais claro aquilo que a gente buscou com o Hub2Us, tanto que o nosso propósito é conectar experiências empreendedoras, né? E a gente resolveu, então, criar essa comunidade de empreendedores para fazer troca de experiências, e nesse meio do caminho a gente também acabou descobrindo uma necessidade por parte dos hubs de inovação e empreendedorismo, que, por sinal, tem como principal cliente o empreendedor, que é a pessoa que a gente quer mais ajudar no processo, e que se tornou um cliente nosso, porque a gente acabou criando uma solução também para esses ambientes de inovação, para eles fazerem acompanhamento dos empreendedores. Então, por exemplo, tem lá um hub de inovação e que ele acompanha o empreendedor na evolução do seu negócio. Ele faz isso coletando alguns dados a respeito desse empreendedor, dessa empresa. Esse empreendedor tem acesso a mentorias, por exemplo, tem lá os indicadores dessas empresas lá dentro e tudo mais. E a gente acabou descobrindo que o pessoal fazia isso em planilhas. Então, a gente criou uma solução. Claro que não foi tão simples assim essa descoberta. Não foi um eureka que aconteceu, né? Algumas conversas ali aconteceram. A gente foi evoluindo algumas coisas, descobrindo algumas coisas no processo. Mas hoje, então, o Hub2Us, além de ser uma comunidade para empreendedores, ele também é uma plataforma, uma solução para ambientes de inovação que fazem acompanhamento com suas empresas, seus empreendedores. E essa é a pegada da startup, porque é bacana que quando o Titi e eu, a gente se juntou, a gente tinha uma noção do que era ali o propósito pessoal de cada um, né? Que os dois queriam ajudar empreendedores de alguma forma, a gente não tinha nem noção como. E aí a gente foi para o mercado realmente conversar com empreendedores para ver se encontrava alguma dificuldade. Aí nós encontramos uma dificuldade dos empreendedores, principalmente do interior, de cidades do interior, de se conectarem ao ecossistema de inovação. E aí a gente focou nossos esforços para isso. Nosso propósito foi lapidado em cima dessa dificuldade. Só que se a gente tivesse ficado travado nisso, que uma empresa tradicional talvez faria, acho que a gente já tinha quebrado, né, Titi? Provavelmente. E a gente ainda demorou, tem coisas que a gente teria feito diferente hoje e tal, mas a gente estava aberto para ouvir quando os hubs, um hub especificamente, chegou para a gente e falou, não dá de rodar esse negócio aí aqui para a gente? A gente, pera lá, a gente talvez até dê de rodar, mas a gente queria conversar com vocês para entender por que vocês querem rodar primeiro, né? Aí nós conversamos com eles, entendemos outras dificuldades e a gente foi conversar com outros hubs para ver se aquela dificuldade era em comum com outros hubs, para ver se tinha realmente uma oportunidade de negócio ali. E a gente viu que tinha, daí a gente virou a chave ali, agora vamos construir a solução para os hubs. A gente pivotou, não é a gente pivotou, mas não pivotou a empresa como um todo ali, porque a essência de atender o empreendedor lá na ponta e de resolver a dor de dificuldade de acesso ao ecossistema, ela permanece. Permanecia naquele momento, inclusive. Talvez um dia eu mude, talvez um dia a gente tenha a necessidade de pivotar, mas ainda não precisou. A gente conseguiu encontrar outro player que está disposto a pagar, né, que tem outra dor, a gente resolve aquela dor e, paralelamente ou estrategicamente, a gente acaba trazendo mais empreendedores para a nossa rede, para a nossa comunidade. Então, acaba ganhando nas duas pontas. Então, a gente viu essa oportunidade. O propósito segue o mesmo, né? Que seria olhar para essa jornada do empreendedor e resolver isso e fazer essa troca de ideias, mas talvez o caminho, né, para chegar nesse resultado, ali vocês precisaram dar um passinho e ampliar um pouquinho, né? Isso. Flexibilizar, digamos assim, né? Não ficar naquela coisa rígida que muitas vezes a gente vê alguns empresários, né, que infelizmente não seguem porque, não, mas não deu certo. Tá, mas será que não deu certo? Você está olhando para todas as possibilidades que tem para chegar nesse resultado que você pensou, né? Então, acho que isso é bem interessante. Foi uma decisão estratégica no sentido que até é bom deixar claro para quem está acompanhando a gente que a gente não escolheu, por exemplo, assim, não acordamos um dia e dissemos assim, tem uma oportunidade de fazer um software para ambientes de inovação. Não foi assim que aconteceu. O ambiente de inovação chegou na gente, viu o que a gente estava fazendo e disse assim, não tem como isso aí
que vocês estão fazendo para vocês fazerem aqui para nós. A gente disse, opa, peraí, não é assim, a gente quer entender o porquê. E aí, entendendo esse porquê, entendendo a necessidade, entendendo o problema por trás disso, é que a gente foi estudar e propomos essa solução, no caso, né? Isso, claro, foi uma trajetória de bastante tempo, né? Acho que 1 ano, mais ou menos, até que a gente lançasse o produto, porque daí teve todo um processo de validação. E isso faz mais ou menos uns 4, 5 meses que nós lançamos o produto, né, Tite? Isso aí. Mais ou menos. E agora a gente já está olhando para o empreendedor de novo. Então a gente entendeu o mercado dos hubs, a gente já tem um produto para atender os hubs. Agora a gente está tentando descobrir como a gente consegue ajudar ainda mais esses empreendedores que já estão lá dentro. Porque nessa jornada, né, a gente acabou trazendo bastante empreendedores. A gente tem, acho que uns 500 empreendedores já dentro da nossa plataforma lá. Legal. Então, a gente vê que a gente consegue ajudar eles de outras formas. Agora, a gente está nessa fase de entender o que mais que nós podemos fazer por esses empreendedores. E qual a demanda que vocês já notaram, assim, no empreendedor? Quais as dores, né? O que vocês já perceberam? A gente está muito voltado para empreendedores que, de alguma forma, querem se conectar com o ecossistema, né? Não entenderam que não dá para tocar o negócio sozinho, mas no sentido de ficar isolado ali, resolvendo todos os abacaxis que acontecem sozinhos, né? Então, o pessoal tem muita demanda por conexões, por mentorias, por exemplo, né? Por acompanhamento, realmente, por saber em que momento que está do negócio, para que lado que... Porque... Não só numa startup, eu acho que em qualquer negócio, quando você olha para frente, você vê um mundo de possibilidades, o empreendedor, acho que pode acontecer 2 coisas, né? Ou ele trava e não faz nada, continua fazendo o que está fazendo ali, ou ele vai querer arriscar em alguma coisa. E muitas vezes não é fácil escolher o caminho. Então, ter opiniões de outras pessoas, ter perspectivas diferentes no processo é muito valoroso, né? E a gente consegue fazer isso através da rede de contatos, de graça, ou até uma coisa mais estruturada, pagando, né? Mas, como o Dudu falou, a gente ainda está investigando, né? Tentando descobrir, porque tem muitas possibilidades, depende da fase de cada um, né? Que momento que cada empreendedor está vivendo e assim por diante. Eu acho legal ali na fala de vocês. Vocês estão falando que eu estou só pegando os pontos, tá, gente? Mas eu acho legal, primeiro de tudo, vocês demonstram ali que vocês, no Hub to Us, quando vocês começaram, vocês dois, cada um cuidou de um lado, né? Então, um ficou da parte ali, de desenvolvimento do site, da parte ali, de tecnológica, o outro foi para o outro lado e vocês foram se completando, certo? Então, mais ou menos. Na verdade, quando a gente começou, a gente não sabia o que cada um ia fazer, né? Porque era 2 caras naquele momento, né? Naquela análise que a gente tinha um do outro, era 2 caras de TI. Porque as empresas nossas eram de tecnologia. Então, todo o restante de perfil a gente foi aprendendo no meio do caminho. E a gente não tomou uma decisão, tanto é que a gente não tomou uma decisão até hoje de, tipo, eu estou desenvolvendo agora, né? Eu estou numa fase de programação, de tecnologia mais voltado para o Hub to Us. Mas não é uma questão de que nós decidimos, você vai cuidar da tecnologia. O Tite hoje está mais focado no comercial. Agora, nessa pesquisa, ele está tocando essa pesquisa ali para o produto novo também. Mas não decidiu isso. É uma questão que a gente vai vendo o que é a competência de cada um naquele momento versus a falta de dinheiro, a falta de recursos que a gente tem na startup. Porque se fosse por a gente decidir, às vezes, eu quero fazer isso, o Tite decidir, eu quero fazer isso, e o Dudu decidir, eu quero fazer isso, a gente teria que contratar pessoas para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Muito boa fala isso. Eu ia pegar justamente nesse ponto. O que seria interessante ali? O que é interessante, né, na tua fala? É que vocês, apesar de vocês tendo perfis semelhantes da parte de tecnologia, que já é um pouco fora da curva isso, né? Porque normalmente quando a gente começa uma empresa, a gente tenta achar perfis diferentes justamente para englobar. Mas como vocês dois são de perfis iguais, nesse sentido, os dois gostam de TI, vocês estão se complementando. Então, você está indo na parte ali do site em si, o Tite está indo na parte do comercial, vocês estão indo ali trabalhando na forma que vocês conseguem, né? E isso é muito importante ali no início das empresas. E também aquele ponto ali que você falou que vocês
vocês basicamente viram uma oportunidade do negócio, que seria ali os hubs de inovação, e vocês decidiram agarrar aquilo dali como se fosse uma parte do negócio de vocês e foram aquilo lá, né? Que também quando a gente pega ali a palavra pivô em si, pivotar, ela vem do termo pivô, né? Que seria de um termo de basquete, que é a pessoa que pega a bola, tentar a jogada, não deu certo, volta para tentar fazer de outra forma. Então ali, apesar de a primeira jogada de vocês ainda ter dado certo, ainda tá fazendo, vocês notaram que era muito mais propícia a segunda da jogada, né? Então vocês foram ali de um B2B, B2C, que seria direto com o empreendedor, e foram direto com o hub de inovação. E isso é genial porque vocês aumentaram a cartela de clientes de vocês ali numa magnitude enorme, com um esforço muito menor do que vocês teriam se vocês irem contato por contato lá, ou tráfego pago, com os empreendedores, né? Então eu acho muito interessante esse ponto de vocês pensarem numa forma diferente de atingir os mesmos clientes, mas só que de uma forma mais rápida e mais prática. Isso é muito legal mesmo. Pessoal, puxando aí um pouco o início que vocês falaram, quando vocês começaram a Hub to Us, faz uns 2 anos vocês falaram, né? Vocês começaram, vocês estavam em algum outro negócio, vocês tinham alguma outra coisa que vocês estavam fazendo, ou vocês simplesmente, não, vamos parar tudo e vamos ir na Hub to Us? Foi um café que a gente foi tomar, né? Pós-pandemia, o Dudu e eu, a gente se conheceu no Seu Jovem, daí criamos uma amizade desde então, mas daí a pandemia joga cada um pro seu lado, né? Cada um no seu isolamento. E pós-pandemia a gente foi tomar um café, e nesse café que a gente acabou descobrindo a situação de vida de cada um naquele momento, né? Então eu revelei pro Dudu que eu estava saindo da operação do meu negócio, né? Da MGTech ali, que eu continuo sócio ainda, né? Mas estava já estava findando, né? Foi no... acho que nós tomamos café lá no início de 2021. Eu já estava findando o meu período de ficar ali na empresa, no operacional. E nesse café acabei descobrindo que o Dudu também estava com novos planos, né? Foi um café, o Tite, inclusive, que chamou pro café, né? Foi um negócio muito aleatório, porque acho que a gente nunca tinha feito isso, né? De se encontrar para tomar um café aleatório, assim, para bater papo. Não tinha nenhum assunto, nada, era realmente para bater papo. E vocês já se conhecem há tempo, né? A gente se conhece há tempo, só que daí a pandemia acabou afastando um pouco a gente, né? Então o Tite acho que bateu a saudade ali. Aí o Duduzinho, vou chamar ele para tomar um café. E aí nessa a gente teve a descoberta ali. Eu não tinha nem noção que o Tite estava saindo do operacional da MGTech. E o Tite não tinha nem noção de que a gente tinha vendido a Platon e eu estava começando a transição. Então, eu ia ficar ainda na operação da Platon ali mais um mês e pouco, não lembro. Mas eu estava totalmente assim, me desligando completamente da empresa. Hoje eu não sou sócio da Platon mais. E era para começar um novo negócio que ajudasse empreendedores de alguma forma. E aí a gente começou a jornada ali do Hub to Us. Então, os dois tiveram essa bagagem das empresas que a gente tinha contado antes ali, né? Ou seja, tomem cuidado quando vão tomar café com algum empreendedor aí. Pode ser que você saia com um sócio na jogada. Eu dou treinamento para líderes, né? E é sobre isso que eu falo para vocês, gente. Quando tá lá na mentoria, que eu digo assim, observem a intuição, observem o feeling. Porque a gente tem isso. Então, o Tite ele teve uma intuição, né? Por mais que ele não saiba trazer isso para a consciência naquele momento, ou em linguagem, mas ele teve um cliquezinho. Vou chamar o Dudu para tomar um café. Ele nem sabia o que ia acontecer. E muitas vezes a gente não dá atenção para esse tipo de intuição, para esse feeling. E o líder, o empreendedor, tem isso muito forte. Então, a gente tem que ouvir. Porque às vezes se veio uma pessoa na tua cabeça e você pensou, podia chamar para um café, vai tomar esse café, cara, porque alguma coisa tem, né? Então é uma informação que chega ali, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. É bacana, é difícil quando a gente está passando pela fase a gente conectar os pontos das coisas que estão acontecendo, mas quando passa a gente olha para trás, aí a gente fica mais fácil. E eu lembro, o Tite, eu só vou puxar agora, eu vou dar uma de entrevistador, porque o Tite vai contar melhor essa história. Pode ir lá, vai. Mas eu lembro que o Tite, naquela época lá, ele começou a olhar para ele, olhar internamente para ele, para trabalhar a parte de conexões dele.
Então, eu não vejo que foi um negócio necessariamente de intuição com relação a mim, mas um trabalho que ele começou a fazer para se conectar mais com as pessoas que já eram da rede dele. Mas daí o campo trouxe você. Aí eu tava aberto pro jogo. Eu, entendeu? Tava disposto a conversar, porque eu realmente tava perdidaço. Eu não sabia o que ia fazer ainda, né? Os dois estavam abertos e isso acontece também depois, quando vocês descobrem o lance ali com a inovação ali com as empresas, né? Que vocês mudam ali do empreendedor para os hubs. Vocês estavam com terreno fértil, estavam abertos. Aí aparece, aí vem, aí chega. Eu estou pronto, né? Então, aquela informação chega quando eu estou preparada para ouvir. Né? Então, é muito interessante. Tem um trabalho interno, tem um processo ali que a gente faz, né? De autoconhecimento, de né, planos, enfim. E aí, as pontinhas começam a se conectar como se fosse um acaso, mas não é um acaso. É porque eu me fortaleci, eu... né, deixei o meu solo ali fértil e aí as coisas acontecem. Mais ou menos isso que eu quis dizer, mas responda a pergunta aqui. Não, na verdade, até o Dudu fez eu me lembrar de um negócio que eu participei. Olha como é que é a coisa, né? Teve um dia que eu estava em algum evento da Sil Jovem e me caiu a ficha que eu nunca tinha tido uma sócia mulher, né? E que nunca tinha passado na minha cabeça em ter uma sócia mulher, né? E eu fiquei me questionando por quê, né? Pô, será que eu não deveria ter uma sócia mulher? Daí tu chamou o café, o Dudu. Ele não queria que fosse por esse lado da história, né? Eu tava aqui, não seja isso, não diga isso. Não foi porque foi antes que aconteceu, mas curiosamente... A Thaís Fernando, que é da Sil Jovem também, né? Chamou e reuniu, por exemplo, a Jéssica, o Lucas Carvalho, né? A Jéssica Corso e eu. E nós começamos a trabalhar num projeto para participar do programa Nascer, né? Que é um programa de ideação lá, para poder tirar a ideia do papel e tudo mais. E eu estava tocando esse processo, né? Em paralelo com a MGTech, porque... era algo muito projeto ainda, a gente não sabia o que a gente ia fazer direito e tudo mais, né? E aí eu lembro pô, agora eu tenho 2 sócias mulheres, né, nesse negócio aí. Eu nunca pensei que ia ter. Por mais que fosse um projeto ali, não estava rolando dinheiro, nada ainda, mas a gente estava em sociedade com aquele negócio. Mas eu trouxe isso para dizer que, participando do programa Nascer, acabei indo estudar um pouco mais sobre branding, e daí passou isso na pandemia, então se tornou quase um hobby eu poder estudar sobre isso. E eu acabei justamente aprendendo algumas coisas Por isso que eu falei antes ali da gente pegar o nosso propósito e às vezes a gente até sabe ou tem um sentido, mas de deixar ele mais claro, transformar em palavras, isso. E eu acabei conseguindo, eu sou muito introspectivo, acabei conseguindo transformar algumas coisas que passavam na minha cabeça, algumas vontades em palavras. Inclusive, um dos meus propósitos como pessoa mesmo é conectar pessoas para a gente poder ter um futuro melhor, né? Então, eu acho que isso que o Dudu tá falando ali, que eu acabei tendo essa clareza para mim, né? O Tite mesmo, sem pensar só em negócio. O Tite na sua integridade de ter essa questão de conectar pessoas e bem no fim a gente foi se conectar num café e agora a gente está conectando pessoa pelo mundo afora. E é muito interessante isso que tu fala, né? Tu preparou o tal do solo ali, né? Desenvolveu, por mais que esse negócio aí que você comentou, não, né, ficou um tempo, não foi para frente, mas ainda assim, te preparou para depois, de repente, tu tá conectado e saber um pouco mais sobre o assunto. E isso é muito interessante pra gente falar pro pessoal que tá assistindo, para não desistir, né? Sim. Às vezes assim, poxa, não deu certo. A nossa história também tem um pouco... A gente iniciou também um podcast com outro amigo nosso, que é o Felipe, né? Também vocês conhecem. Abraço, Felipe. Um beijo pro Felipe. A gente acabou não dando continuidade, porque, enfim, cada um foi pro seu lado e tal, tinha outras demandas, mas aquilo foi muito importante. E, na verdade, a gente estava, fazendo um estágio para estar aqui hoje com a Hora D. Então, olha como é incrível isso. E na hora, às vezes, a gente não tem essa consciência, né? Mas, de fato, acontece esse tipo de intuição ou de feeling que o universo organiza ali, enfim, mas a gente tem que estar aberto para isso também. E não desista, cara. Às vezes, aqui não deu certo, mas talvez isso esteja te preparando. Talvez isso seja um degrau para você alcançar outra coisa lá na frente. Então, tudo é válido.
né? Todas as conexões, tudo que a gente passa, por mais que racionalmente, né, ali no plano material, digamos assim, não foi para frente. Cara, mas teve um aprendizado ali. Teve uma coisa muito importante e que muitas vezes a gente ignora, né, no caminho aí. Tem 2 falas, uma eu vi hoje no Instagram, que eu nem lembro aonde que eu vi isso, não sei se foi no Instagram, mas é que tudo que você vê, tudo que você lê, você está um passo à frente para qualquer coisa. Então, se você lê um livro de como chegar ao sucesso, nem que seja 0,0001% de chance, mas você tem um pouquinho a mais de chance de chegar no sucesso, né? Então, essa tua fala é justamente isso. E outra coisa que eu achei interessante, puxando a tua fala e puxando a do Tite, que eu vejo muitos empreendedores, às vezes... Vou pegar meu caso. O meu caso, eu sou formado em Relações Internacionais, eu tenho diploma, mestrado em Gestão de Negócios Internacionais, e logo após isso eu fui para a área de marketing. Então não tem nada a ver com a parte de internacional, né? Hoje eu falo 5 idiomas e não utilizo isso, não utilizava até pouco tempo na minha carreira essa parte. Pode começar a falar em sueco agora, inclusive. Jag pratar lite svenska. Não vai entender nada, mas tudo bem. Adiciona a legenda pro pessoal depois. Sim, boa, vou colocar ali. Mas o que acontece? Eu não tive medo de ir para a área de marketing na hora que eu saí daquilo ali, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de branding também. Eu gosto dessa parte de vendas, de marketing, de gestão. Eu gosto de tudo isso. Não é só negócios internacionais, não é só gestão internacional que eu gosto. E quando eu entrei nessa área de marketing, eu confesso que eu tive medo. Por quê? Eu nunca trabalhei com marketing na minha vida, mas ainda assim eu fui lá e fiz o negócio. Eu e a Rose, quando a gente entrou lá no primeiro podcast, a gente não sabia nada de podcast e a gente foi lá e fez. Agora aqui no Hora de Podcast, a gente mesmo está fazendo quase tudo, né? Então, teve essa parte quando a gente começou a fazer ali e a gente ainda faz isso. Vocês dois também. Quando vocês entraram ali no Hub to Us, vocês dois são de TI. Então não tem muito a ver com comunicação. É muito mais o oposto. O perfil de TI é uma pessoa que ela é introspectiva, ela é uma pessoa introvertida, não é uma pessoa extrovertida. E quando vocês vão para o Hub to Us, é comunicação. É literalmente muita gente se conectar. Então, eu acho muito interessante essa parte que muitas pessoas ficam com medo de dar o passo para frente justamente por causa da carreira delas até o momento. E eu acho que isso é um erro que muitas pessoas cometem e a gente aqui mostra que realmente não é isso que tem que fazer. Tem que realmente dar aquele passo para frente, ir lá e fazer o negócio acontecer, porque é o que você gosta, né? Até pode ter o medo, né? Eu tenho muito medo, mas eu vou mesmo assim, né? Então, acho que essa é a pegada. É o cara enfrentar o medo ali que uma hora ou outra o cara vai aprender e daí vai diminuir o medo. Eu vi uma palestra, acho que até foi no Reúne Challenge ali, que o cara comentou bem sobre isso. Eu achei muito bacana a fala dele, que ele destacou isso, de que a gente só tem medo das coisas que a gente não sabe, que a gente não sabe fazer. Então, obviamente, se tu vai se disponibilizar a aprender alguma coisa, você vai aprender aquilo lá com medo. A partir do momento que você fizer isso, aí você vai perder o medo. Se você ficar aquele negócio, não sei, não vou fazer, né, porque eu tô com medo, tu nunca vai aprender. E digo mais, né? Tudo que a gente sabe até hoje, a gente já teve medo. Antes de saber. Antes de aprender o que a gente sabe até hoje. Então, o medo, ele é nosso companheiro, né? Ele é natural do ser humano. E eu tenho uma outra frase que diz assim, né? Onde tá o medo, teu medo é para lá que você tem que ir. Porque geralmente depois daquilo ali você vai encontrar alguma coisa que vai te desenvolver, que vai te gerar crescimento, né? Então eu levo muito isso. Cara, tem um negócio ali, tô com medo. Então já sei que eu tenho que ir pra lá. Porque me desafia, me instiga, eu quero ir, né? Então é muito interessante falar isso, né? Eu costumo dizer também para os pacientes que o medo ele acompanha, né? Bem como o Dudu colocou, assim, o medo ele tá o tempo todo conosco. Por mais aqui agora, que a gente, sei lá, tá, não sei em qual episódio já, mas eu ainda sinto também medo. Eu falo na rádio e tudo, mas eu ainda tenho um friozinho na barriga. Confesso que ainda tenho. Eu ainda pesquiso, eu estudo sobre o tema, eu me preparo. Então, assim, a questão é a gente não deixar o medo controlar, né? Vamos imaginar um carro aí, fazendo uma analogia. Quando a gente desiste ou quando a gente recua, é porque a gente está deixando o medo ser o motorista ali daquele carro, né? Então, você pode olhar para ele e dizer assim, cara, eu sei que tu tá aí, mas tu vai ali no banquinho de trás, porque quem vai controlar aqui sou eu.
Então, ele vai estar ali, ele vai estar ali, né, sempre junto. Mas não deixa ele na direção, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas vamos seguir aqui, né, gente? Que eu acho que a gente deu uma viajada de leve aqui no tema, mas acho que ficou muito legal também. Acho que tem bastante conteúdo. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, exemplos ou os principais desafios, que eu acho que até vocês já trouxeram um pouquinho na fala, mas os principais desafios até agora, assim, enquanto empreendedor ou na Hub to Us mesmo, ou alguma situação que vocês lembrem, assim, tipo, mais desafiadora, até para a gente inspirar as pessoas que estão nos assistindo, né? Bom, o fato de a gente querer ter montado uma startup em si, né? O próprio modelo de pensar uma startup, porque uma startup não deixa de ser um negócio como qualquer outro negócio, só que ele tem um pensamento um pouquinho diferente, né? Ele parte do pressuposto, como o Matheus falou, né? A questão do modelo de negócio, ele ser escalável, ser algo inovador. Então, o modelo de negócio, só abrindo um pouquinho, né, para o pessoal não ficar com dúvida, é a maneira que você entrega o negócio, a maneira que você vende ali o todo, é o que você junta das pecinhas para formar aquele negócio em si, como você entrega isso para o teu cliente. Então, essa questão do mindset, né? Essa questão de ter um pensamento de aprendizado rápido, de você poder errar rápido de uma forma calculada e tentar entender esse caminho, isso estava bem mais fácil nas palestras, nos livros. Estava bem mais fácil quando a gente escutava alguma coisa, assistia algum vídeo a respeito, porque na hora de executar é mais difícil de fazer. Então, é muito desafiador. É muito melhor do que ler um livro, é muito melhor do que assistir um vídeo a respeito de qualquer coisa, né? Colocar a cara passa. Justamente. Mas eu gosto quando já passou, né? Tá bom. É um dos grandes desafios aí, e eu vou falar uma coisa particular, né? Eu, por exemplo, eu queria me desafiar, né? Então, quando eu saí da MGTech também sentia um receio muito grande, né? O pessoal até pensava, poxa, mas tu tá ganhando bem lá, a MGTech tá indo bem e tudo mais, e tu vai sair do negócio. Um dos grandes motivos de eu ter saído é porque eu estava muito inserido numa zona de conforto. Eu já estava há 17 anos ali naquele negócio e eu não estava mais conseguindo sair daquele círculo que eu tinha me colocado. Então, eu resolvi justamente sair dessa zona de conforto. Então, um dos desafios para mim foi assumir, por exemplo, como o Matheus falou ali, que eu estou mais na área comercial agora. E era algo que eu nunca tinha feito ao longo de toda a minha trajetória profissional. E então, querendo ou não, eu me bati bastante para conseguir fazer isso, porque a gente sempre ouve falar por aí que venda, a gente não nasce, não é algo nato, assim, né? Tem algumas pessoas que têm muito mais facilidade, que têm uma naturalidade, mas a gente pode aprender, são técnicas, né? Então, eu precisei de bastante ajuda, a gente fez muitas mentorias para eu poder conseguir deslanchar, mas eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, porque, cara, eu cumpri o meu objetivo de sair da zona de conforto e fazer um negócio que eu não fazia, sabe? Um negócio que não era natural para mim. Então, falando de desafios, eu acho que foram esses e trouxe essa particularidade minha, né? Até reforçar a questão da startup, a gente acabou comentando um pouquinho ali, né, dessa pivotada que a gente deu para hubs e agora a pivotada que a gente deu para empreendedores. Mas acho que é válido destacar o porquê que a gente deu essa pivotada, porque tem um mentor que fez uma mentoria para a gente, que nem o Tite comentou, a gente teve várias mentorias e continua tendo, né, para essa jornada, que ele falou, pô, cara, a reclamação nossa para ele foi, a gente entrou nesse mercado de hubs de inovação e empreendedorismo sabendo que é um mercado pequeno, só que é uma estratégia que a gente decidiu ir para esse mercado, para a gente monetizar, que a gente estava muito sofrido gastando só reserva financeira, e isso não é saudável para ninguém, inclusive fica a dica, não façam isso. Mas é um outro desafio que a gente teve, tá? Como a gente focou em resolver só a dor ali do empreendedor e estava relacionada à dificuldade de acesso ao ecossistema, na nossa hipótese, a gente não poderia cobrar por isso, né, diretamente do empreendedor, porque a gente ia criar uma barreira para ele se conectar ao ecossistema, então ia contra o nosso propósito. Então a gente teve essa dificuldade e os hubs de inovação e empreendedorismo a gente viu como oportunidade de monetizar agora, né, monetizar por um tempo, dar essa sustentabilidade para o negócio, mesmo sabendo que era um mercado não escalável. Então entra a questão que o Tite falou, tá, mas daí é isso que a gente quer?
Não era. Para esse mentor lá, ele incomodou a gente que, cara, vocês têm uma oportunidade aí de ganhar dinheiro só nos hubs de inovação e empreendedorismo, vai estar ajudando os empreendedores lá na ponta, mas para mim e para o Tite a gente não está ok com isso, porque não é escalável. Então a gente quer realmente ter uma startup. E aí a gente permanece procurando a escalabilidade do negócio. Então acho que isso é um grande desafio também, né? Você realmente seguir aqueles princípios e propósitos que você encontrou no meio do caminho. Claro que pode mudar em algum momento, né? Mas você ter a certeza de, não, agora vamos mudar porque não faz mais sentido aquilo que tinha pensado. E para a gente não aconteceu isso ainda, a gente continua no mesmo propósito, né? Então isso é um desafio bem, bem grande. E hoje a HubToOne é freemium? Como é que é a parte de monetização? Para empreendedor é gratuito, totalmente. A gente ainda não descobriu como cobrar de vocês, empreendedores. E a gente não quer que seja um negócio ruim para o empreendedor. A gente quer realmente gerar valor para eles, fazer sentido que eles paguem. Então, hoje os empreendedores podem se cadastrar no HubToOne totalmente de graça. Inclusive, onde que acessa para se cadastrar? HubToOne.com. Isso aí. Vamos deixar um QR Code? Tá, o QR Code já aparecendo ali. E a gente monetiza hoje através dos hubs de inovação e empreendedorismo, que daí tem a plataforma, na plataforma a parte de gestão de relacionamento que o Tite tinha comentado antes, né? Então, alguém paga a conta, né? Mas e isso é importante, né, Dudu? Porque assim, a gente até trouxe o Thomas Eck Schmidt, que ele é o autor daquele livro Capitalismo Consciente, e ele, na fala dele, ele desmistifica isso, porque o pessoal lê capitalismo consciente, já pensa, né? E é tudo de graça, é social, é não sei o quê. Todos nós aqui nos conhecemos no associativismo. Ops. Alguma coisa lá. Eita, tá vivo? Aquela vez deu tudo certo. Não tem problema. Pode ir. Depois você corta essa parte. Ou deixa, que fica divertido também. Todos Só para nós... explicar, tá, gente? Se não parecer, deu uma explosão ali de vidro que eu não tenho ideia. Caiu alguma coisa de vidro e quebrou, mas meu Deus. Eu vou ter que ir lá olhar depois. Então, assim, deixa eu até voltar aqui para o meu raciocínio. Todos nós aqui nos conhecemos no associativismo, né? A gente está falando da Sil Jovem, mas a gente não explicou, né, para o pessoal. Então, a Sil Jovem é um núcleo de jovens empreendedores que tem aqui na nossa cidade de Lages. Assim como tem aqui, tem várias outras cidades aqui do estado, né? Vai fazendo um guarda-chuvinha. Então, tem a FACISC, que é a Federação Brasileira, né, Nacional. Daí depois tem o SEGESC, que é estadual, e daí nas cidades tem os núcleos de jovens. E aí o pessoal se encontra aí em eventos também, é bem interessante, né? Gera capacitação, networking, que eu acho que é o principal benefício, né, de participar da Sil Jovem. Inclusive, vocês estão convidados para estar lá conosco também, porque eu acho que é ali que começa essa provocação, né? Eu acho que, principalmente da história do Tite ali, né, fica muito claro isso. Eu fui para a MGTech, mas daí eu entrei para o associativismo e eu acredito que só o fato de ele estar ali, ele já começou a ser provocado, né? Ele começou, putz, cara, se mexe aí, vamos lá, e aí, o que você vai fazer? Porque é essa sensação que a gente tem. Então, se você busca capacitação, desenvolvimento, quer sair da zona de conforto, quer crescer, a Sil Jovem é uma boa oportunidade para você fazer isso hoje, né? Para quem está buscando aí desenvolver, já é empreendedor ou não é empreendedor, isso também é bem, bem tranquilo. Lá você acaba se desenvolvendo muito. A Sil Jovem aqui em Lages, Santa Catarina, mas se você está em outra cidade, também tem o teu grupo aí de jovens empreendedores que vai ajudar bastante. Recomendo assistir o episódio do Duan. Também. Do Ambressan, que a gente entrevistou aqui. Inclusive, que vocês também conhecem também. É amigo nosso também. E assim, tanto eu, quanto a Rose, quanto o Dudu, quanto o Tite, e como o Duan também, a gente teve a nossa vida altamente impactada pelo associativismo. Então, nossa vida foi de uma forma, depois do associativismo foi totalmente oposto, né? Foi outra forma uma virada de vida. Chave, uma né? virada de chave. Então, se você quer ali ter uma mudança também, uma virada de chave, vá para o associativismo, que vale muito a pena. E esteja preparado para não sair mais, né? Porque é uma cachaçinha. A gente começa no núcleo de jovens empreendedores. Hoje eu não estou mais no núcleo de jovens empreendedores. Acho que já passei da idade para estar lá, mas continuo ainda no associativismo. Então, tem outros grupos também, tem outros núcleos em outros segmentos que é aberto também, que dá para participar. Hoje eu participo, por exemplo, do núcleo de inovação aqui de Lages,
e participo do CENE, igual tem o CEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, tem o CENE, que é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação. Legal. Então, da mesma forma, e tem outros, tem o SEMI, que é o da mulher empresária, tem mais alguns que eu não lembro mais. Então, tem esse caminho. Eu queria destacar, na verdade, da Sil Jovem, porque foi muito importante também. Eu acabei não destacando, mas já que a gente entrou nesse assunto, por favor. Juntar duas coisas. Uma que eu falei lá no início, quando estava me apresentando, que eu contei a primeira empresa de hospedagem de sites que eu tive. O desfecho da minha saída lá, eu tinha comentado, só que foi um atrito de sócios, mas o resultado disso foi um trauma que eu não teria mais sócios na minha vida. Eu saí daquela primeira empresa, primeira experiência que eu tive empreendendo, de que eu não teria mais sócio na vida. Eu só fui mudar isso quando eu fui para a Sil Jovem. Quando eu já estava em outra empresa que eu tinha fundado sozinho, a Platon, e aí eu comecei a levar nos dedos, a empresa não estava ainda desenvolvendo muito, e na Sil Jovem eu comecei a ver que tinha outras pessoas que pensavam que nem eu no empreendedorismo, que eu não estava sozinho, que aquela sociedade que eu tive antes foi uma fatalidade não ter dado certo, mas que não era a maior parte dos casos isso. E daí ali, por causa da Sil Jovem, comecei a procurar um sócio. Achei um sócio, um amigo meu, ficou um pouquinho na Platon lá, logo saiu porque ele não era o propósito dele, ele não se encaixou, não sentiu que se encaixou ali, meu amigo até hoje. E depois entrou o Vinícius Chaves, que vocês conhecem também, que também participou. Do nosso amigo também, do Pulso Empreendedor lá. Isso mesmo. Que inclusive logo a gente vai chamar eles aqui também. Que bacana. E ele depois participou da Sil Jovem, tudo também. Então, e depois entrou mais um sócio. Então, a Sil Jovem me permitiu essa virada de percepção de que eu precisava de outras pessoas. De certa forma, até quebrou um pouco do meu ego ali de que, cara, tu não sabe tudo, tu precisa de outras pessoas ali complementares a você para conseguir desenvolver mais rápido o negócio. Ou desenvolver, é difícil a gente dizer, né? A gente não sabe como seria se eu tivesse ficado na Platon sozinha, se ela teria chegado onde chegou. Talvez nem tivesse chegado onde chegou. Então, no fim, quando a gente vendeu a Platon, a gente estava em 3 sócios e a primeira coisa que eu tinha certeza que eu ia fazer para montar a nova empresa era achar um sócio. E eu e o Tite, hoje a gente tem a sociedade e a gente não descartou a possibilidade de ter mais sócios no HubToUs. A gente fala sobre isso, inclusive, dessa possibilidade. Você que está assistindo aí, se achou uma oportunidade de HubToUs, fala com esses dois aqui que pode rolar negócio. Pessoal. Mas, tem que tomar café sem leite, sem açúcar e sem nada, tá? É só café puro, só já dou a dica aí para você. Tite, fala um pouquinho também da tua história no associativismo, que era das perguntas que a gente tem aqui também, já que a gente entrou nesse assunto, acho que é bem legal, e tu também tá no Orion agora, né? Agora não, já faz um bom tempo, mas tá assumindo aí a presidência do Orion, né? Eu nem sei se podia falar, mas agora já falei. Acho que pode. Já é público. Não, como eu falei antes para vocês, eu entrei na Sil Jovem porque me convidaram, né? O Leonardo Guzatti, eu sempre gosto de citar isso, né? O Léo Guzatti lá da Outro Ecosis. case sensacional, né? Da Justamente. Ecosis, né? O mesmo indivíduo convidou o Tite para ir para Sil Jovem e me convidou. Eu fui também por convite do Guzatti. Eu sou sócio do Guzatti em outra empresa hoje. Que legal. Que legal. E isso foi lá em 2014. A gente fez faculdade juntos. Eu me formei em 2010. Eu acho que ele se formou um pouquinho antes ali. E ele disse, Tite, se tu tá empreendendo agora, se tu tá com desafios no teu negócio e tudo mais, eu sugiro que você venha participar aqui das reuniões do núcleo, né? Vem conhecer, vem entender como é que é. E nunca esqueço, e eu acho que nunca vou esquecer, porque até hoje, qualquer coisa que eu participo com relação ao associativismo, parece que ecoa a voz do Guzatti aqui na minha cabeça, dizendo o seguinte: lá tu vai encontrar negócios, tu vai encontrar networking, tu vai encontrar muita coisa bacana, mas se eu tiver uma sugestão para te dar, foca na capacitação. Cara, eu entendi aquilo ali ao longo do tempo, é claro, e capacitação ele não quis dizer cursos, mas ele quis dizer em tudo que acontece no meio associativista, como que a gente faz as ações, como que a gente vai aprendendo as coisas, e aquilo ali realmente fez toda a diferença na minha trajetória, né? Não, eu digo que não foi só na minha trajetória profissional, mas foi na pessoal também. E como o Dudu falou, né? A Sil Jovem é um movimento de passagem. Eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, participando ali, mas a ideia é formar lideranças, né? Então, por isso que o Dudu fala que talvez ele não tenha mais idade. Eu tenho para te informar que eles mudaram a idade lá, que agora pode ficar até 40 anos lá. Mas a ideia ali é que seja um movimento de passagem, porque é a formação de novos líderes. Então, é para
para que você passe ali na Seu Jovem, aprenda, né, sobre empreendedorismo, sobre liderança na prática e vá assumir outras posições. E aí eu fui aprendendo, cada vez mais envolvido. Da Seu Jovem comecei a me envolver na CIL, que é a própria associação empresarial, fui convidado para um cargo lá, hoje até estou como vice-presidente de núcleos, que faz as boas práticas, a troca de boas práticas entre os próprios núcleos em si. Estive no CEGESC, né, no Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina também, como VP aqui da Serra Catarinense, queriam que eu fosse mais adiante, mas não era o meu momento, então eu me aposentei o ano passado do movimento jovem, e agora também eu estou lá no Orion. Na verdade, já faz um tempo que eu represento a associação empresarial lá numa das cadeiras do Conselho Administrativo do Instituto Orion, e tive a grata satisfação de o Valmir, que estava até então presidente, fazer uma indicação do meu nome para o Conselho Administrativo, e o pessoal acabou me elegendo como presidente. Então, estou presidente do Instituto Orion agora, que faz toda essa gestão do Orion Parque Tecnológico, do Centro de Inovação, né, junto com aquela equipe, mas essa é talvez uma história que a gente possa conversar mais na frente, porque acho que faz 2 semanas eu nem digeri ainda. Tendo que se acostumar ainda com você chamado de seu presidente. Justamente. Mas a gente deixa aqui os nossos parabéns, então, Tite. Sucesso aí nesse novo desafio, que a gente sabe que é bastante coisa, né? Imagino. E a gente fica muito feliz, né, de ouvir tudo isso, saber que também acabou saindo ali da Seu Jovem, quase que, né? O Dudu também. Muitos líderes que a gente vê e se inspira, né? E eu acho muito legal saber que saiu, é fruto do núcleo, né? Então, acho que é muito importante a gente contar essas histórias, porque às vezes muitas pessoas não sabem. Então, que a gente tem isso aqui na cidade, que as pessoas fazem, acontece. E assim, gente, o Tite comentou já, né, que ele era introvertido. Eu já conheço o Tite faz tempo. E eu consegui ver, né, essa evolução. Acho que tu já estava até mais comunicativo quando eu te conheci, mas ainda assim é muito nítido. O Tite era aquele cara mais quietinho, mais na dele. E olha toda a evolução, né? E hoje presidente do Orion. Então, assim, esse é o Tite que era introvertido, que era quietinho lá atrás. E você então, vê que esse que é meu ganho, né? Esse é um case que a gente tem aqui. E esse é o meu salário. Até para o pessoal entender, né? Às vezes o pessoal tá pensando, né? O presidente do Orion, né? Como é que tá o salário do presidente do Orion e tudo mais? É um cargo voluntário, né? Assim como é na Seu Jovem, a gente se compromete, assim como é na associação empresarial. Mas o meu salário é justamente esse. E por isso que eu falo que sempre ecoa a voz do Guzatti na minha cabeça, de dizer assim, foca na capacitação. E ele foi certeiro e cirúrgico em me dizer isso, e eu de ter aceito essa sugestão dele, porque, cara, o que eu já me capacitei, a pessoa que eu sou hoje, eu devo a toda essa jornada. Então, eu sou muito grato por tudo que eu já passei. Sensacional. Pessoal, a gente aqui tá falando um monte, eu gosto muito de falar com vocês. Por mim, a gente ficava mais horas e horas falando, eu acho que para a Rose também. Vamos chamar vocês dois para outros episódios. Enquanto a gente tava falando aqui, tem todos os núcleos, tem o Orion, tem o núcleo de inovação ali que a gente tem que conversar. Então vai ter muitos outros episódios para a gente conversar. Mas só que, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. A nossa proposta de episódio é 1 hora, né, Rose? Então, hora de podcast. Hoje é 1 hora de negócios, a gente está falando aqui. Nossas lições de capacitação foram muito além do que eu imaginei que a gente ia conseguir fazer em 1 hora. Baita episódio. Muito bom, um baita episódio mesmo. Então, temos um episódio, certo, Rose? Temos um episódio. E agora a gente pede, então, deixa um tempo livre aí, um espaço para vocês fazerem as considerações finais, falar para o pessoal onde que eles encontram vocês, né? Dar alguma dica, alguma coisa aí para quem está iniciando ou quem pensa em iniciar aí nesse mundo do empreendedorismo. Fiquem à vontade. Boa. Então, vou fazer um convite para todos vocês entrarem em hub2us.com. Como a gente já falou, é uma comunidade para empreendedores. Então, se você quer empreender, você quer ajuda nesse processo, ou acha, inclusive, que pode fornecer ajuda para outros empreendedores, entra lá, segue a gente também no Instagram, no @hub2us, para você ficar por dentro das novidades. E quero deixar uma dica, né? Assim como eu fui tomar um café com o Dudu e sair com um sócio, o que será que vai acontecer se você começar a tomar café com algumas pessoas aí que você acha interessante, que pode agregar na tua vida, né? Então, convido as pessoas para tomar um café, acho que vale a pena. Uma dúvida e uma provocação, né? Boa.
Agora não vou poder fazer o jabá do Rabbit Was, né, que a gente já fez. Então eu vou fazer uma provocaçãozinha de que eu e o Tite, quando resolveu, vamos procurar algum sócio e tal, e a gente acabou ainda não encontrando ou não decidindo por qual competência que era para essa sociedade, a gente falava, né, Tite, seria legal se a gente achasse um sócio dentro do Rabbit Was. Então, vou fazer o convite para você entrar no Rabbit Was, que o Tite já tinha falado, mas não só se cadastrar lá. Ir lá e seguir, conversar comigo, conversar com o Tite, conversar com outras pessoas lá, para tomar esse café, seja virtual ou seja marcar para tomar um café presencial também. Inclusive no Rabbit Was, cada empreendedor tem a sua página com todos os contatos lá, você pode usar isso como um cartão de visita para troca de contatos, então fica o convite para acessar ali o rabbitwas.com. É isso aí, muito obrigada. Então, deixo os nossos agradecimentos aqui também pela disponibilidade de vocês aí, por dedicar esse tempo aqui para nós, né? Então, estamos gravando o episódio à noite aqui, a gente sabe que a agenda é corrida. Então, muito obrigado, né, Dudu, Tite, por estarem aqui conosco. A história de vocês é incrível, é realmente muito, muito bacana ouvir isso e saber que a gente pode contar com vocês, que vocês estão próximos, né? E, enfim, muito legal. Faço das palavras da Rose as minhas. Agradeço vocês dois muito mesmo. Acho que esse episódio foi um episódio nutritivo, fez eu mesmo refletir sobre algumas coisas, porque todo episódio faz. Eu gosto de dizer que o podcast acabou se tornando uma paixão de fazer, né? Porque a gente conversa com pessoas e aprende muito sobre isso também. Então, gostaríamos de agradecer a vocês. Quero agradecer também o pessoal que está assistindo, que chegou até aqui. A gente tem ali um episódio de 1 hora e vocês seguirem até aqui quer dizer que gostaram muito do episódio. Então, agradeço a vocês por terem chegado até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No YouTube... Se inscrever também no YouTube, né? Todas as nossas redes é Hora de Podcast, então não tem erro. É só clicar lá no Spotify, no Instagram, no YouTube, tudo. E também assim, gente, comentem, compartilhem, se quiserem mandar mensagem para nós, querem participar aqui conosco. Rose, Matheus, queria gravar um episódio com vocês, quero contar minha história. Mandem mensagem para nós que a gente também está à disposição aí. E no que a gente puder ajudar também, a gente está bem aberto para isso. A gente tem um diferencial que a gente é muito, muito, muito aberto com vocês, pessoal. Então é só vocês mandar mensagem que provavelmente vocês podem vir aqui conversar com a gente sobre qualquer tema, que a gente gosta muito disso. Então sinta-se à vontade para conversar, que a gente está sempre aberto. E esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu.